20 mil é o bem objeto de penhora? Eu posso penhorar um bem superior ao valor da execução? Posso. Eu posso requerer a adjudicação? Posso, desde que eu, enquanto exequente, se o meu crédito é de 100 e se aquele bem executado é de 120 mil, o que eu vou fazer? Eu vou depositar em juízo a quantia diferença, ou seja, os 20 mil reais. E esse valor, o que acontece? Obviamente, será o quê? Devolvido através de um mandado de levantamento para o devedor executado, porque a execução jamais poderá ultrapassar os limites fixados no seu valor, a não ser atualizações. Mas, nesse caso, atualizado 100 mil, o valor do bem é 120, eu, credor, exequente, quero o bem para mim, posso requerer a adjudicação 876 caput, porém, se o valor do bem for superior ao valor do meu crédito, eu pago a diferença. Além do que, por exemplo, o inciso 2 é o contrário. Vamos imaginar que o valor do meu crédito, o valor da minha execução, eu como exequente, eu tenho lá 100 mil reais de crédito. E o valor do bem penhorado é de 80 mil. Posso requerer a adjudicação? Posso. Mas conseguiu satisfazer integralmente o meu crédito como exequente? Não. 80 mil, faltam 20 mil reais. Então, esses 20 mil reais, o que acontecerá? A execução irá prosseguir até achar tantos bens quanto necessários ou o próprio devedor executado vir a adimplir sua obrigação, por exemplo, de pagamento de quantia certa. Então, lembrando, a adjudicação não necessariamente precisa ser do valor exato do bem para com o crédito. Se o bem valer mais do que o seu crédito, você paga a diferença. E esse dinheiro é devolvido ao devedor executado. Agora, se o bem vale menos do que o seu crédito, no caso, a execução prossegue, não se extingue esse procedimento. Ele vai continuar até que consiga satisfazer a obrigação de pagamento de quantia certa. Bom, temos a questão agora, vamos ver aqui rapidamente, vamos fazer junto com as alternativas para ficar mais fácil. Então, nós já respondemos, então, a primeira alternativa aqui, que diz: a adjudicação significa a transferência do patrimônio penhorado do devedor ao credor, após requerimento do exequente. Perfeito. É o artigo 876 caput. Essa opção está correta. Aí nós temos a terceira opção, que diz aqui: o exequente não poderá requerer a adjudicação de bem do executado de valor superior à execução, vírgula, caso não complemente o valor em juízo. Se aqui fosse vírgula, complementando o valor do juízo, ele poderia. Então, na verdade, essa terceira opção também está correta. É a continuidade aqui, no caso, do artigo 876, parágrafo 4º, inciso 1, onde o exequente deverá complementar o valor caso o seu crédito seja inferior ao valor do bem objeto de penhora que você pretende essa expropriação. Então, a primeira opção e a terceira estão corretas. Bom, a quarta opção: a execução prosseguirá quando o bem adjudicado não satisfizer o valor do crédito exequente. Ou seja, é o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 876, que diz aqui: a execução prosseguirá pelo saldo remanescente, ou seja, aquele valor que não conseguiu ser atingido pela adjudicação, a execução irá prosseguir até que se atinja aquela integralidade. Então, temos aqui primeira opção, primeira, terceira e quarta opções corretas. E por que, então, que a segunda opção estaria incorreta? Bom, diz aqui: o executado terá o prazo de 5 dias após a intimação da adjudicação para opor embargos à execução. Vamos lembrar agora aquelas aulas passadas, salvo me engano aqui, o artigo 915, que diz lá que, na verdade, o executado poderá, em 15 dias, oferecer embargos à execução, após a intimação, por exemplo, de uma penhora. Então, na verdade, nós não temos essa possibilidade de, em 5 dias, opor os chamados embargos à execução. Porém, vamos lá, porém nós temos lá no artigo 674, onde nós vimos na semana passada,
Lembram? Os embargos de terceiro? Então, esses embargos de terceiro dizem aqui, os embargos podem ser opostos no processo em fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução até 5 dias depois da adjudicação. Mas não é o executado, e sim um terceiro. Então, essa aqui seria a resposta incorreta, que não cabe ao executado esse prazo de 5 dias após essa intimação, essa adjudicação, porque, na verdade, caberia ao terceiro. Então, a opção 2, conforme artigo 675 do CPC. Deixa eu ter um errinho aqui. Mas o importante aqui dessa questão era vocês entenderem como que funciona essa sistemática da adjudicação, que é o momento pelo qual o credor tem o direito exequente, uma vez que há um objeto lá penhorado, pode ser um bem imóvel, pode ser até mesmo um bem imóvel, e o executado sequer se manifesta no sentido de cumprir a obrigação para requerer o desbloqueio daquele bem. Aquele bem bloqueado, caso ele interesse ao credor exequente, aí sim você pode requerer, conforme o artigo 876 e ao parágrafo 4º, inciso 1 ou inciso 2, caso seja o valor superior ou inferior, você pode sim requerer aí a chamada adjudicação como forma o quê? De expropriação de bem do devedor, ou seja, eu vou transferir a propriedade do devedor para o credor como forma de tentar a satisfação integral daquela execução. Não atingindo, prossegue o prosseguimento até que se atinja a integralidade. Ou, ultrapassando o valor, cabe o quê? Ao requerente, ao exequente, ao credor, depositar em juízo a quantia que exceda, para que seja devolvida ao executado. Porque o executado se limita ao quê? A cumprir a obrigação prevista no valor limitado na execução. Jamais poderá ultrapassar esse valor. Bom, a segunda opção, a segunda questão, perdão, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos ver a pergunta porque fica melhor, mais fácil. Diz aqui quanto a esse instituto da alienação, no caso, no procedimento de execução do processo civil. Temos, então, a primeira alienação se dá por iniciativa particular, ou seja, poderá, no caso, o próprio requerente, exequente, melhor dizendo, né? O exequente poderá requerer que aquele bem, seja móvel, imóvel, seja vendido. E com o dinheiro arrecadado por essa venda, esse dinheiro é integralizado ao processo e aí, então, futuramente, que é objeto na próxima aula da semana que vem, expede-se o chamado mandado de levantamento, lá do artigo 906 do CPC, aquele tão sonhado alvará, onde a parte, né, o seu advogado, ficam felizes da vida que vão receber alguma coisa. Mas para chegar ao mandado de levantamento, você precisa o quê? Dessa alienação, ou seja, da venda desse bem, podendo ser através de iniciativa particular, lembrando que os tribunais, segundo o parágrafo 3º do artigo 880, ele pode fazer o seguinte, ele pode, na verdade, através do procedimento de alienação, né, e ainda, quando for o caso, poderão ocorrer de forma eletrônica, esses corretores ou leiloeiros públicos deverão estar no exercício profissional por não menos que 3 anos. Essa é a condição, a regra do parágrafo 3º do artigo 880. Porém, o parágrafo 4º traz aqui, nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado, conforme o parágrafo acima, nesses 3 anos de exercício profissional devidamente comprovados, a indicação desse agente que irá realizar a venda do bem imóvel ou do bem móvel será de livre escolha do credor, do exequente. Então, percebam, esse momento do processo, ele está ali nitidamente para o quê? Para tentar, de certa forma, vender aquele bem e, com dinheiro arrecadado, ele realizar o pagamento, né, a transferência do valor através de guia judicial
e depois o juiz expede um alvará, o chamado mandado de levantamento, para que o credor, que o exequente, possa, no banco ou também através de transferência eletrônica, vamos ver isso na próxima aula, é o parágrafo único do artigo 906, muito utilizado agora na pandemia para evitar que os advogados e partes possam ter que ir ao banco, né? Tenham que ir ao banco, dar entrada naquele alvará. Hoje pode-se utilizar essa transferência eletrônica quando o advogado ou a parte coloca no peticionamento lá, no seu requerimento, os dados bancários para a transferência, evitando a expedição, mas, regra geral, a gente conhece aí a expedição do alvará, e para quem conhece aí a atuação dos juizados especiais cíveis, o tão falado mandado de pagamento, que todos eles se remetem ao quê? Ao mandado de levantamento de valores de forma a ser estipulado, determinado pelo juiz. É uma ordem de cumprimento para as instituições bancárias que detêm a posse, naquele momento, a guarda daquele valor depositado. Claro que são as instituições bancárias públicas, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, enfim. Então, vamos aqui para a nossa questão. A primeira opção, vamos analisar qual é a incorreta. A alienação poderá ocorrer por iniciativa particular ou através de leilão judicial. Bom, isso é praticamente o artigo 879, incisos 1 e 2 do CPC. 2. O próprio exequente poderá vender o bem ou até mesmo vender o bem através de corretor credenciado do tribunal. Então, a regra é que seja um corretor, nesse caso, né, com comprovada atuação profissional de 3 anos e credenciado no tribunal. Mas o exequente, nesse caso aqui, estipulado no parágrafo 4º do artigo 880, dispõe que, quando não houver naquela localidade, Campo Grande não tem um leiloeiro cadastrado com 3 anos de atuação comprovada, nem um corretor, e aí, então cabe ao exequente, ao requerente, ao credor, o quê? A indicação de um profissional, claro que profissional habilitado, tem que ser um corretor, um leiloeiro, para realizar essa venda, alienação, seja por iniciativa privada ou até pelo leilão, que, para que muitos saibam, que leilão é aquele que sai através de um edital da justiça, convocando para uma data específica, um horário específico, o valor do bem, eles têm lá o lance mínimo. Esse terceiro que vai ao leilão arrematar, ele quer a transferência da propriedade para ele próprio, esse valor é inserido no processo para quê? Para pagamento do exequente. E se o valor for maior do que a execução? A mesma coisa, paga-se o valor integral da execução, o valor fixado em execução ao exequente, e o que sobrou devolve-se ao executado. Lembrando que existem as custas do leilão, do leiloeiro e até mesmo, nesse caso aqui, do corretor, que tem os seus honorários, a sua comissão, a sua corretagem. Tudo isso tem que ser o quê? Pago pelo executado, pelo devedor. Não é o comprador, não é, no caso, o terceiro, né? E sim o devedor executado. E aí temos aqui a terceira opção que diz: o leilão somente poderá ser realizado presencialmente. Não, nós já temos essa medida de leilão eletrônico. Antes mesmo da pandemia já existia. Vocês percebam que é uma previsão aqui do CPC de 2015, que entrou em vigor em 17 de março de 2016. Então, lá em 2016, há mais de 4 anos atrás, quando entrou em vigor o atual Código de Processo Civil, já existia a previsão do leilão ser realizado de forma eletrônica, o que é muito mais saudável e atrai muito mais a atenção daqueles que estão para dar o lance. Lembrando que você jamais poderá dar o lance vil. O que é o lance vil? É o lance inferior àquele mínimo estabelecido pelo juiz do processo para aquele bem que está sendo objeto de uma alienação. E, finalizando aqui, a última já falamos, né? Quando não houver corretor ou leiloeiro público na localidade da jurisdição, a indicação do profissional será pelo exequente, ou seja, já falamos aqui. Então, qual seria a alternativa incorreta? Que vocês, de forma esmagadora, aí, acertaram. A terceira opção, onde o leilão somente poderá ser realizado presencialmente? Não. O leilão poderá ser realizado tanto de forma presencial ou através de leilão judicial eletrônico. Ainda mais agora, em tempos de pandemia, nada mais natural que a gente tenha essa possibilidade de uma alienação através de leilão público judicial eletrônica.
através, por exemplo, como estamos aqui agora, através de plataforma de videoconferência, onde o edital do leilão ele remete aos interessados o link de acesso, a pessoa participa, se cadastra e automaticamente dá o seu lance, lembrando que o lance tem que ser em valor sempre superior ao mínimo ali designado, determinado pelo juízo para início dos chamados trabalhos, né, do leilão. Quem dá o maior lance e aquele que deu o maior lance, desde que seja de valor superior àquele determinado pelo juízo, ele terá o quê? A chamada arrematação. Que ainda pode sofrer, lembrando, até 5 dias após, ainda pode sofrer os embargos de terceiro, se você for o proprietário desse bem objeto de leilão e se declarar como terceiro, que não tem relação processual e nem contratual que gerou aquela dívida, por exemplo. Então, a nossa terceira opção, né? Opção 3, conforme artigo 879, inciso 2 do CPC. Vocês todos praticamente acertaram essa resposta. Bom, na próxima aula, antes de terminar e comentar um pouco sobre amanhã, na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a satisfação de crédito do exequente, inclusive falando sobre essa modalidade aí de expedição de alvará, expedição de mandado de levantamento, transferência, enfim, alguns exemplos práticos. Mas vamos lá. Amanhã, todos sabemos aqui que temos a aula de direito desportivo. Disciplina essa que vocês deveriam ter participado no semestre passado, mas teve um problema de grade curricular. Era uma disciplina EAD, agora veio presencial. Vamos adaptar na forma virtual, como estamos fazendo aqui com o Processo Civil 3. E aí amanhã, de 10 a meio-dia, vocês terão comigo o início do nosso programa, que terminará em 19 de dezembro, que é um sábado, também sempre aos sábados, de 10 às 12 horas. E amanhã iremos dialogar sobre o nosso programa, o que vai ser objeto de estudo aí nesse semestre, falar um pouquinho dessa parte histórica aí do direito desportivo, da justiça desportiva. Acabei de ler aqui um caso interessante, vocês estão acompanhando, mas o atleta Robinho dos Santos, que foi condenado em primeira instância na Itália, quando jogava ainda no clube lá, o Milan, por suposto estupro, né, de vulnerável, estando lá, parece que a garçonete, a mulher que estava lá com ele, mais 5 amigos, estava em condição de vulnerabilidade e foi lá atribuído a ele, imputado a ele o crime de estupro de vulnerável, junto com seus amigos, seus parceiros, né, como a galera do futebol gosta de demonstrar. E o Robinho, então, saiu da Itália, estava na Turquia, e ainda que tenha sido condenado na Itália, vocês vão estar mais à frente, os tratados internacionais, alguns países não têm extradição. E automaticamente o Robinho só viajou e passou a trabalhar, inclusive no Brasil, ele tentou trabalhar agora, o Brasil não tem tratado de extradição com a Itália. Então, ainda que ele tenha sido condenado lá, primeira instância ainda, mesmo que seja a segunda transitada julgado, o Brasil não vai extraditar, porque a Itália também não extradita quando, por exemplo, existe um criminoso que cometeu uma infração, um ato aqui no Brasil e foi para a Itália. Então, há uma reciprocidade de tratamento, onde se lá não extradita, aqui também não fará. Mas, engraçado, trouxe uma repercussão muito boa até para a aula de amanhã, porque o Santos acabou de anunciar nesse momento aqui, há 10 minutos atrás, a suspensão do contrato do Robinho. E vários patrocinadores do Santos, um já tinha rescindido e vários estavam em iminência ameaça de suspensão ou rescisão dos contratos de patrocínio por conta da imagem desse atleta. Questão polêmica, mas bem oportuna. Independente disso, ele não poderia ser extraditado. O nome correto nem é esse, né? Perdão. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Ele é entregue... Não, quando ele estava na Turquia, Márcio. Ah, tá. Ele saiu da Itália, ele correu para a Turquia, porque o medo dele era continuar na Itália e o que aconteceria? Preso. Ele ia ser preso, certamente. Uma
Ah, Não sei entendi. como Aí funciona. não ia vir Ele para fugiu da cá. Turquia. Aí vem para o Brasil. Então já aconteceu muito aquele caso do, salvo me engano, Salvatore Cacciola. Lembra disso? Catiara, lembro, sim. Então, o Cacciola, ele cometeu crimes aqui contra o Sistema Financeiro Nacional, aqui no Brasil. Mas ele é italiano. O que ele Isso. fez? Meteu o Foi pé para embora, lá. meteu o pé para a Itália. O Brasil tentou, e de forma inadvertida, não teve êxito em que a Itália extraditasse. O que aconteceu? O Cacciola, que tinha uma vida assim financeiramente muito acima da média, inclusive ele aqui no Rio de Janeiro, ele se divorciou da esposa e deixou 90% do patrimônio para ela, muito bonzinho, né? A gente vai, claro, acreditar que foi um divórcio, não foi uma fraude. Enfim, ele então estava na Itália, mas ele é um senhor com hábitos muito nobres. O que ele fez? Ele foi para Mônaco assistir Fórmula 1. Só que Mônaco, com o Principado da França, tem tratado com o Brasil. E foi lá que a Interpol pegou ele. Então, assim, o direito internacional Teve é muito aquele, bonito. se não me engano, teve aquele inglês também, não foi? Que fez um É assalto lá na o, Inglaterra. foi Banks. o Gordon Banks. É isso mesmo, aquele do assalto do trem, é isso mesmo. Acho É que isso foi esse. mesmo. Aí veio para cá, não foi? Aí ficou aqui, e também não Foi, tem. foi. Aí ficou aqui Também não vivendo. tinha. Até que ele se entregou. Falou, sabe uma coisa? Vou lá Mas, já, cumprir minha pena não, um pouquinho. mas depois de velho, pega a prisão domiciliar, Tava para enfim. morrer já. Devia estar com câncer, alguma coisa. Falou, sabe uma coisa? Foi. Até o próprio Fica, vou Augusto pagar. Pinochet, o chileno Augusto Pinochet também. Temos vários casos na história. Agora, esse do futebol está sendo muito emblemático. Por quê, Márcio? A gente está diante hoje de um contrato de trabalho, temos a relação desportiva, no que tange ao direito de imagem do atleta, a exploração da imagem pelos patrocinadores e o próprio clube. E vocês vão perceber, amanhã vamos falar muito sobre isso, que o direito desportivo ele não caminha sozinho. Ele é um direito interdisciplinar. Ele tem como base a Constituição Federal, o artigo 227, que fala do desporto, né? Tem a composição dos tribunais desportivos, que não são tribunais que pertencem ao Poder Judiciário, são tribunais privados. E ainda, as questões desportivas trabalhistas, do atleta específico, a antiga Lei Zico, a atual Lei Pelé, a questão do passe, agora tão somente a Lei Pelé, agora não, né? Quando o Pelé foi ministro da Justiça, do Esporte. Temos a questão aí também dos contratos de imagem trabalhistas, que muitas vezes são fraudes ao contrato de emprego lá previsto na CLT, na própria Constituição. Eu Temos abri também... o, Oi? eu abri o microfone justamente para perguntar a respeito disso. Uhum. Qual é a legislação que a gente vai utilizar Então, a princípio nas amanhã, aulas? a princípio amanhã a Constituição Federal. Vamos fazer aquele breve preâmbulo histórico, vamos dialogar, vamos Produtivo, né? conversar, mas já vamos preparar a Lei Pelé, a antiga Lei Zico também é importante. Por exemplo, a medida provisória 984, que deu tanta polêmica do Flamengo com o Bolsonaro, da questão do clube mandante, ela hoje perdeu a eficácia, porque passaram os 120 O MP, dias, exatamente, a MP passou de 120 dias e não foi votada. E aí, então, o que aconteceu? Ela perdeu a eficácia. Mas sim. enquanto ela teve eficácia, teve uma série de assim, interpretações distintas. Então, o direito esportivo ele é muito rico. Até a questão penal. Vocês gostam de penal, por exemplo, quando um atleta em campo ele agride um colega, ou numa disputa de bola, falando do futebol especificamente, ou poderia ser do karatê, do judô, do futebol de salão, do vôlei. Quando esse atleta ele machuca alguém, é uma agressão, é um crime ou é um exercício regular de direito? Isso é regular de Então, direito. exatamente, mas depende da intenção. E se tiver um dolo ali, alguma, sabe, é um campo muito rico, Márcio, muito rico. Os debates são bacanas. Temos o caso também aí da atleta de vôlei que falou fora Bolsonaro e teve aí a denúncia do procurador do STJD do vôlei contra ela, uma decisão polêmica também. Eu ouvi Enfim, falar. então, até o procurador que denunciou o atleta, Wagner Dantas, ele é um grande amigo pessoal meu, é o atual presidente do TJD, aqui do Futebol de São do Rio de Janeiro. Inclusive, ele que me indicou para ser o auditor corregedor do próprio tribunal. E ele, inclusive, vou mencionar aqui, ele não suporta o Bolsonaro, mas ele, tecnicamente, ele conseguiu se distanciar da convicção pessoal dele e denunciou o atleta. E foi muito criticado. Mas eu entendo que o Wagner tomou uma postura muito idônea e muito isenta na função dele como procurador
do STJD. E gerou aí uma discussão na mídia, a OAB se meteu, enfim, mas até porque, vocês vão saber disso, quem indica os julgadores dos tribunais, todos são advogados, tá? Quem indica os julgadores é a OAB. É praticamente a OAB que indica todos os tribunais, STJD, TJD, enfim. E lembrando que no Rio de Janeiro, nós somos a sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Para o Rio de Janeiro é maravilhoso. Temos o caso do Flamengo e Palmeiras. Toda aquela joga no joga em São Paulo. Aí teve o TRT envolvido, uma decisão de justiça comum do TRT. Teve Claro, o o Flamengo foi STJD. para a justiça comum. E não pode. Mas na verdade, não foi isso. O Flamengo era réu naquele processo. Quem ajuizou a demanda trabalhista era réu. Olha só a expertise. Quem ajuizou aquela demanda foi o Sindicato dos Atletas. Flamengo e Palmeiras eram réus. Claro que ninguém é ingênuo aqui para não imaginar que o Flamengo articulou, com todo respeito. Porque tem a questão da FIFA, já estou quase editando a aula de amanhã, tem a questão da FIFA que proíbe os clubes. Olha, é muito bacana. Eu sou apaixonado pela disciplina, espero convencê-los da importância e vamos fazer essa relação com outros ramos do direito. E amanhã a gente conversa com mais tranquilidade. Tá bom. Lembrando que vocês têm aula de psicologia. Não sei como é que será a sistemática, com a professora Ângela, de 8 às 10 e de 10 a meio-dia comigo. 8 horas da manhã de sábado eu tô dormindo. Que horas é o seu? Deixa gravado lá. Peraí. Renan, grava aí, Renan. Que horas vai ser? Que horas vai ser a sua aula? Será Bom, sua aula? comigo, de 10 a meio-dia, graças a Deus. Tá. Nesse mesmo link? Não. Tem um link próprio. Eu até passei para Juliane. Tá, não, deve botar um grupo. Tá. Então, beleza. Mas qualquer coisa, você me envia uma mensagem que eu encaminho o link para vocês. Tranquilo. Valeu. Falou? Valeu. Então, boa noite até amanhã, né? Hoje não é bom final de semana. Boa noite até amanhã. Juízo aí. Vamos guardar as energias para amanhã. Boa noite. Estou guardando aqui. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.